Tem dores que não aparecem no rosto. Tem batalhas que ninguém percebe. Existem pessoas que continuam estudando, trabalhando, vivendo normalmente, mas por dentro estão totalmente cansadas espiritualmente. E talvez essa seja exatamente a tua situação agora. Tu ora, mas parece que as tuas palavras não passam do teto. Tu tenta buscar a Deus, mas sente um vazio estranho. Tu lê a Bíblia esperando ouvir algo que reacenda a tua alma, mas tudo parece silencioso demais. E o pior tipo de silêncio não é o das pessoas. E o pior silêncio é quando parece que Deus parou de responder. E isso começa a gerar um desespero profundo, porque o coração humano aguenta muita coisa. Mas quando a alma começa a acreditar que abandonada por Deus, tudo fica pesado. A oração perde a força, a esperança começa a desaparecer. O futuro parece escuro. E talvez tu tenha chegado aqui exatamente assim, cansado de esperar, cansado de parecer firme, enquanto o céu parece estar fechado diante de ti. Daí, gurizada, a paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o vídeo hoje é exatamente esse. Deus está em silêncio e isso está te destruindo? O mais impressionante é que a Bíblia não esconde esse tipo de sentimento. Lá em Salmos 13, Davi começa fazendo perguntas bem dolorosas. Até quando, Senhor? Esqueceu de mim para sempre? Olha a profundidade disso. Davi ele não estava falando como alguém sem fé. Ele era um homem que conhecia Deus profundamente. E mesmo assim, ele sentiu que havia momentos que Deus estava distante. E isso destrói aquela ideia falsa de que um cristão, ele nunca passa por momentos difíceis na vida espiritual, que ele não passa por crises espirituais. A verdade é que até pessoas fortes na fé passam por desertos emocionais. Existem períodos que tudo parece escuro por dentro. Períodos em que tu continua tentando parecer firme, mas emocionalmente vai se desgastando aos poucos. E exatamente nesses momentos que o inimigo começa a atacar a mente do cristão. Começa a atacar de uma maneira bem cruel. Pensamentos começam a aparecer dizendo que Deus desistiu de ti, que as tuas orações não fazem mais diferença, que tu foi esquecido por Deus. E quanto mais o silêncio permanece, mais essas mentiras parecem ganhar força dentro da nossa alma. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida cristã é continuar buscando mesmo sem respostas. É continuar buscando a Deus mesmo quando tu não sente nada. Porque muitas pessoas associam a presença de Deus apenas às emoções. Acham que Deus só está perto quando existe arrepio, lágrimas ou sentimentos intensos. Mas a fé verdadeira vai além das emoções. Existem momentos que Deus permite sim o deserto espiritual, porque é exatamente nesses lugares é que a nossa fé amadurece. O deserto revela o que há dentro dos nossos corações. O silêncio revela em quem realmente estamos confiando. Na Bíblia nós vemos vários homens de Deus passando por momentos assim, que já passou por momentos tão difíceis, tão tristes, que chegaram a questionar aonde Deus estava. José viveu anos de silêncio enquanto estava preso, sem saber os planos de Deus. E até Jesus, na cruz, expressou a dor mais profunda da alma ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E isso mostra algo muito precioso. Deus, ele entende a dor do silêncio, porque o próprio Cristo entrou no lugar mais profundo do sofrimento humano. Existe um perigo muito grande quando alguém passa muito tempo ferido espiritualmente. O problema não é apenas a tristeza, mas o problema começa quando tu começa a acreditar que Deus não se importa mais contigo, pois isso vai destruindo totalmente a nossa oração.
destrói a esperança e destrói a perseverança. Muitas vezes as pessoas não se afastam de Deus por rebeldia. Muitas vezes essas pessoas, elas se cansam espiritualmente. Muitas vezes essas pessoas, elas se cansam emocionalmente. Elas oraram tanto, esperaram tanto, lutaram tanto contra a ansiedade, contra o medo e contra a dor, que em algum momento começaram apenas desistir por dentro. Continuam frequentando a igreja, continuam ouvindo mensagens, mas a alma já está esgotada. E talvez tu entenda isso, porque por fora talvez tu ainda tenha aquela aparência de força, mas por dentro existe aquele cansaço de tanto lutar. Mas existe algo extremamente forte no Salmo 13. Davi começa o salmo em desespero, mas termina dizendo: Eu, porém, confio no teu amor. E isso é impressionante porque as circunstâncias da vida de Davi ainda não tinham mudado. O problema ainda existia, o silêncio ainda existia, a dor ainda existia, mas Davi decidiu se agarrar ao caráter de Deus, mesmo sem respostas imediatas, porque ele conhecia a Deus. E isso é uma fé madura. É continuar confiando quando os sentimentos desaparecem. É continuar orando quando parece que ninguém está ouvindo. É continuar caminhando quando tudo dentro de ti quer parar. Porque a verdadeira fé, ela não nasce somente nos momentos de vitória. Muitas das vezes ela é construída no silêncio, no deserto, em meio aos problemas e nas noites que parece que o teu cérebro não te deixa dormir. Talvez hoje tu esteja se perguntando por que Deus permite períodos assim na nossa vida. E a resposta é que Deus também trabalha no silêncio. Algumas das maiores obras de Deus acontecem no secreto. Uma semente cresce debaixo da terra antes que alguém veja qualquer resultado. Um bebê se desenvolve escondido antes do nascimento. E muitas das vezes Deus trabalha assim dentro da tua alma. Enquanto tu acha que nada está acontecendo, Deus está te sustentando de maneiras que teus olhos não enxergam. Porque se Deus realmente tivesse te abandonado, talvez tu teria desistido faz muito tempo. O fato de tu ainda buscar respostas, de sentir dor e ainda procurar Deus, mostra que tem algo vivo dentro de ti. E talvez a graça de Deus tenha te sustentado até aqui, mesmo nos dias que tu achou que não conseguiria continuar. O maior erro que tu pode cometer é achar que o silêncio de Deus quer dizer ausência de Deus. Mas na verdade, ele está contigo sim. Nem sempre Deus ele vai se manifestar da maneira que a gente quer. Existem muitas vezes que ele trabalha sem explicar nada. E isso machuca porque nós queremos respostas rápidas. Queremos entender tudo imediatamente. Queremos sentir segurança. Mas Deus muitas vezes nos ensina a confiar nele além das nossas emoções. O vale nunca foi o destino final dos servos de Deus. Jó saiu do sofrimento entendendo mais de Deus, entendendo Deus de maneira mais profunda. José percebeu depois que o silêncio de Deus fazia parte dos seus planos. E Davi descobriu que Deus ele permanecia ao seu lado, mesmo nos momentos mais tristes, mesmo nos momentos que ele parecia distante. E a mensagem do evangelho é exatamente essa. Jesus, ele entrou na dor humana para que ninguém sofresse sozinho. Jesus, ele conhece as tuas lágrimas, ele conhece aquele nó na garganta, conhece as noites de angústia, conhece o peso da solidão emocional. E por isso, então, existe esperança para aquela alma mais cansada. Talvez hoje tu não consiga sentir a presença de Deus como sentia antes. Talvez hoje tu esteja espiritualmente esgotado. Talvez existam perguntas sem respostas hoje dentro de ti. Mas o silêncio de Deus não significa que ele deixou de cuidar de ti. Mesmo quando tu não consegue enxergar, Deus ele ainda continua te cuidando. Ele continua cuidando da tua vida. Deus ele continua te sustentando.
Mesmo quando o céu parece fechado, ele continua presente. E talvez agora, quando tu acha que nada está acontecendo, é exatamente nesse momento que Deus está trabalhando silenciosamente, produzindo algo que tu ainda não consegue compreender. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. Comenta aqui embaixo se tu está passando por isso ou deixa uma mensagem de consolo para quem está passando por isso. Enfim, um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.